Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, cujo título diz assim: Roboão causa separação entre as tribos. Se você se recorda, Roboão é filho do rei Salomão. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? Então Roboão chama os anciãos e pede uma opinião. O que ele faz? Qual o conselho que eles dão para ele, Roboão, o rei, responder ao povo? E eles lhe falaram, dizendo, eles, os anciãos, né? Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás. Agora veja o conselho que os jovens deram para o rei Roboão. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então o profeta Aías já havia profetizado para Jeroboão que Deus ia dividir aquele reino. 10 tribos do reino norte iam ficar com Jeroboão, e 2 tribos somente com o reino sul, Roboão, filho de Salomão. Então, o rei não deu ouvido ao conselho dos anciãos e deu crédito aos conselhos dos jovens. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi?
Não há para nós herança no filho de Jessé, as tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Então esse Adorão que o rei Roboão mandou ir falar com Israel foi apedrejado. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então, você veja aqui o início da divisão do reino. Quando Salomão reinou, o reino era unido. Quando Davi reinou, o reino era reino unido. Quando Salomão reinou, também reino unido. Após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido, então passou a ser Reino Norte, Israel, e Reino Sul, Judá. Eu custei um pouco entender isso, só fui entender melhor quando fiz o estudo sobre os 40 reis que reinaram em Israel e Judá. Você tem este estudo no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Tem o nome de todos os reis, o tempo que eles reinaram, os que agradaram a Deus e os que não agradaram, que foi a maioria, e o reino norte foi levado cativo pelo rei da Síria e mais tarde, alguns anos mais tarde, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou cativo para a Babilônia Judá. Então, para que você entenda esta história, é preciso você continuar ouvindo a leitura da Bíblia, se você desejar. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E esse feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Então você continua ouvindo esta leitura na próxima gravação. Continuarei no versículo 32 do capítulo 12. Eu li até o versículo 31. Jeroboão construiu bezerros de ouro para o povo adorar.